Por conta desse cara, várias pessoas estão conseguindo resultados incríveis em seus primeiros meses trabalhando pela internet. Então, se você quiser ganhar dinheiro com a internet e YouTube sem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Deixa eu ver como que eu vou formular isso. O que vem primeiro? Um comportamento que traz uma reação para o seu cérebro? Então, por exemplo, você forçadamente tem algum comportamento e ali você fica mais focado, por exemplo? Ou o foco vem antes e aí você se comporta de tal forma? É uma boa pergunta. Eu acho que primeiro você tem que ter um estímulo, né, que é o que vai te levar ao foco, né? Sei lá, de repente é um livro, né? E aí você lê um tópico e fala, opa, né? Isso daqui é importante, é interessante. Então, da partir daquele momento, né, você vai ter certas áreas do cérebro que vão estar envolvidas no desenvolvimento de um foco, de uma atenção mais concentrada, e você vai, então, permanecer enquanto você conseguir manter aquele estado. Porque... E a atenção é interessante que ela pode ser treinada. Esse é um dos objetivos, por exemplo, da prática de meditação para algumas pessoas, né? Não que meditação tenha sido criada para as pessoas treinarem a atenção, muito longe disso. A meditação é uma prática de autoconhecimento, né? De autodesenvolvimento, vamos dizer assim, para as pessoas se tornarem pessoas melhores. E que, por um acaso, ajuda as pessoas a desenvolverem a atenção, por exemplo, né, a ficarem mais calmas, a regularem melhor o seu estresse. Né? Mas a gente, às vezes, tem esse equívoco aqui no Ocidente, principalmente, né, de querer... eu quero meditar para ficar mais focado, para produzir mais. Né? Mas, assim, em si, essas técnicas não foram criadas para isso. Isso é um efeito que acontece, né, dessas técnicas. O que é engraçado e o que me deixou curioso é de que o nosso cérebro, em dado momento, ele vai dar alguns sinais ali para deixar a gente ansioso ou estressado em algum momento. Isso vai afetar a nossa respiração e tudo mais, certo? Sim. Por que quando a gente respira ativamente, ao invés de, sei lá, você tá sendo controlada ali pelo cérebro, sozinha, né? Mas por que quando a gente toma a decisão de respirar por si só, mais compassadamente, mais devagar, por que isso parece que dá um efeito contrário, assim, a gente vai acalmando? Então, tem algumas questões. A primeira delas é, se você expirar o ar, soltar o ar mais lentamente do que inspirar, né, você ajuda a ativar o sistema parasimpático, que é o nosso sistema voltado mais para o relaxamento, né, que acaba levando uma resposta de relaxamento. Tá? Então, por exemplo, exercícios respiratórios do yoga que vão levar a pessoa a relaxar, né? Então, a pessoa inspira num tempo menor do que expira. Ela expira, solta o ar mais longamente. E um outro fator é um fator atencional. Vamos supor que você está com um monte de preocupações, né? E eu chego, Luiz, vamos parar um pouquinho, vamos prestar atenção na respiração? E aí eu começo a falar, olha... Inspira em 3 tempos e começa a soltar o ar em 5 tempos. Só um exemplo, não precisa ser assim, né? Aí você começa a prestar atenção na sua respiração. Enquanto você estiver prestando atenção na sua respiração, você está focado nas preocupações? Não. Né? Então, basicamente é isso. É o treino, o direcionamento do foco da sua atenção, né, para algo... Tá? Que está fora daquele contexto de estresse, daquele contexto de preocupações, de tomadas de decisões. Pelo menos por alguns momentos você vai se desligar daquilo e focar a sua atenção plenamente na sua respiração. Né? Distrações acontecem, sim, em especial quando a pessoa não está acostumada a treinar, a praticar, né? Mas faz parte, não tem problema. Na hora que você se percebe distraído, aí depois você volta a focar a sua atenção novamente na respiração. As pessoas acham que, eu não consigo, esse negócio de meditar não é comigo, toda hora eu fico me distraindo. Faz parte da distração, mas à medida que você não for se incomodando com a distração, mas você for entendendo que isso é parte do processo e que cada vez a tendência é você se distrair menos, à medida que você treina o foco na respiração, você vai entendendo o processo e você vai começando a gostar do processo, né? Muitas vezes as pessoas acabam tornando meditação uma atividade aversiva porque elas querem controlar tudo no processo. Então, não, eu tenho que...
Não, agora eu tenho que conseguir ficar focado. Eu estou me distraindo de novo, que droga. Não, mas assim não dá. Né? E aí começam aqueles diálogos internos. Né? Não, aconteceu, deixa e volta para atenção para a próxima respiração. Aliás, acho que isso vale para a vida. Né? Cada vez que a gente começa a querer controlar demais uma situação, que ela tem que ser perfeita, o nível de estresse vai aumentando, né? E se for alguma coisa ligada esse for o seu comportamento no trabalho, por exemplo, provavelmente você vai começar a se sentir desestimulado com aquele trabalho. Né? Porque ninguém aguenta ficar numa situação de tentar controlar tudo, todos os fatores e enfim. Né? Um pouco do que se chama de burnout vem daí. Até porque a gente não tem controle sobre tudo, né? Não tem. Não tem controle pelo que o outro vai fazer, o que o outro vai pensar, o jeito que uma coisa vai funcionar. Eu gosto muito das metáforas do surf, né? Então, você surfa, né? Eu surfo e a gente conversa muito com os atletas também, né? Ajuda eles a treinarem um pouco de foco e dessa parte da regulação emocional. Então, é muito claro que não dá para controlar o mar, né? Não dá para controlar os outros competidores que estão ali, mas o que você tem controle? Você tem um controle pelo menos parcial do seu preparo físico, do seu preparo mental, né? Do como você vai lidar com as situações adversas.